Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos então hoje preparar a estrutura de banco de dados do sistema que nós criamos para o inventário florestal Sysflora, trabalhando com o PostgreSQL 9.5. Nós vamos utilizar o MS-DOS para alguns comandos, vamos utilizar o PSQL para outros comandos, que são todos dois são a interface Shell, uma do DOS e a outra do PostgreSQL, e vamos utilizar o client, né, do pgadmin 3, que é uma interface que nós utilizamos bastante, que é bem tranquila, mas é bom nós vermos também os comandos realizados pelas interfaces Shell para criarmos aquela sintonia com os comandos, criarmos aquele domínio, porque a gente acaba migrando de uma geração que vem muito acostumada a dar cliques, né, e usar mouse e ícones, e é importante que nós tenhamos essa retomada, essa reaproximação em escrever realmente os comandos, saber o que a gente está fazendo, porque não tem dificuldade nenhuma, é muito simples, é uma questão de hábito e de aprender a raciocinar nesse sentido. Nós vamos mostrar os comandos aqui na tela e passamos por aqui para dar um alô para a galera aí, para a rapaziada e mandar aquele abraço. Valeu, vamos seguir em frente aí. Bem, então na sequência, o primeiro passo é nós abrirmos o nosso comando shell do Windows, né, do MS-DOS, através do comando cmd. Muito bem, vamos aí. Porque alguns comandos do PostgreSQL, eles são comandos executáveis. Quem utilizar esses comandos com maior frequência pode configurar as variáveis de ambiente. Nós vamos apenas mudar o diretório, change directory, C, dois pontos, barra invertida, program files, porque nós instalamos o PostgreSQL no seu caminho default, PostgreSQL barra 9.5 barra bin, que é a pasta onde estão os comandos do SQL, né? Vou dar um dir para a gente dar uma olhada nos comandos que tem aí, né? Os arquivos que estão aí dentro dessa pasta. Então nós vamos usar o pgdump, pgrestore, aqui, pgrestore para fazer a restauração do banco de dados e o pgdump para depois nós fazermos o backup, né? Paralelo aqui, vamos abrir o pgadmin 3 também, que é a interface gráfica, que é mais interativa, mais intuitiva para trabalhar, e vamos fazer paralelo também aqui pelo MS-DOS. Então nós já estamos lá no diretório bin, né? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Apareceu aqui. Eu vou aproveitar também para abrir o nosso manual. O meu está aparecendo 2 aqui porque eu já instalei, desinstalei várias vezes, acabou ficando duplicado e eu não quis consumir tempo para resolver esse problema, preferi me concentrar na solução que nós estamos trabalhando. Então está aqui, vou carregar aqui o Postgres, Explora, senha, muito bem. Então está aqui, vamos ver o que está aqui no nosso cluster. Nós só temos um banco de dados, que é o banco de dados default que vem, que é o PostgreSQL, não é isso? Vamos abrir aqui então o manual, PostgreSQL Help.
a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar o banco de dados Sysflora. Até podemos fazer isso pelo próprio... Bom, então abriu aqui o nosso manual do PostgreSQL através do PG Admin 3, sendo que ele já abre para a versão 9.6.3, mas isso não tem problema porque os comandos nesse caso são os mesmos. Nós vamos descer aqui até encontrarmos tanto as referências dos comandos SQL como dos comandos de aplicação do cliente, né? Então, o que nós queremos é montar a estrutura. Vamos procurar aqui o PG Restore. O PG Restore, então, é um comando. Está aqui o comando, ele tem as opções de conexão, ele tem as opções e tem o nome do arquivo, né? Nesse caso, depois vocês vão explorar com calma aqui todas as opções, file name, né? Em relação ao nome do arquivo, dbname, index, e todas as opções para a utilização do comando pg restore. Após acessar o manual do PostgreSQL pelo pgadmin 3, nós vamos procurar agora os comandos que nós vamos utilizar pelo DOS. Eles se encontram aqui na seção 6, referência, onde são as aplicações do cliente PostgreSQL, comandos que são aplicados pelo front-end. No caso, esses comandos que vemos aqui na tela são os comandos utilizados no shell do MS-DOS. O primeiro que nós queremos usar é a criação, nós vamos criar o banco de dados. Então, nós vamos usar o comando createDB para criar o banco de dados. Então, nós vamos createDB, vamos indicar a localização do nosso cluster, -h localhost. Vamos indicar para ele o usuário que está apto a criar isso, que é o Postgres, porque senão ele vai entender que é o usuário que acessou o Windows, que no caso foi Marcelo. E vamos dar o nome do banco de dados que nós queremos, que é Sysflora. Ele pede a senha do usuário, aquela que nós usamos para instalar o PostgreSQL. Ok, rodou, vamos conferir. Vamos dar um botão do lado direito em cima do cluster, pedir um refresh. Pronto, já aparece agora o banco de dados Sysflora que nós criamos, com apenas um esquema, que é o public, e que está com 0 tabelas, né? Então agora nós vamos recuperar a estrutura do banco de dados no arquivo que vocês fizeram de download. Voltamos aqui, vamos seguir o manual para que a gente crie uma afinidade com esse instrumento tão importante. Nós queremos agora usar o comando pgrestore, que é o comando que restaura o banco de dados a partir de um arquivo criado pelo comando pgdump, que foi isso que nós fizemos. Então vamos usar o comando pgrestore, aonde nós vamos agora aqui usar o pgrestore,
Vamos dizer para ele onde está esse nosso banco de dados, -h localhost, e nos informar para ele que o banco de dados é o Sysflora. Vamos dizer para ele que o usuário é o Postgres e vamos dizer para ele onde está o arquivo que ele vai buscar. Duas vezes aspa dupla, voltamos uma casa, vamos procurar aqui o arquivo. Estamos aqui, C user Marcelo, ok, Ctrl C. A gente vem aqui agora com o botão do lado direito, ele inclui essa parte, barra invertida, o nome do arquivo de underline sysflora.backup. Vamos dar um Enter. Ele pede a senha, Sysflora. Então agora o comando está restaurando a estrutura do banco de dados para o banco de dados Sysflora que nós criamos dentro do cluster do PostgreSQL 9.5, instalado no localhost com a porta 5432. Foi concluído. Vamos clicar com o botão do lado direito, dar o refresh e vemos agora que existem 10 esquemas, onde o public agora tem uma tabela, que foi a parte da extensão PostGIS, que veio junto, a extensão do Topology também, ok, muito bem. Então vamos ver aqui, o esquema Customer está vazio, não temos nada aqui ainda. O Forest Inv, que nós temos as 33 tabelas que fazem parte aqui desse esquema. Função já veio uma, né? Vamos ver a tabela primeira que nós mostramos no fluxograma, no esquema People. Nós temos 3 tabelas, está aqui a tabela People, Prof Quali, TP People. A tabela People, então, é formada por essas colunas, que nós podemos ver os tipos de dados dessas colunas. Está aqui a coluna GID, que é do tipo integer, o GID TPPOP, que é o integer, o GID MUNI, como nós vimos lá na nossa apresentação da estrutura do banco de dados. Name, aqui estão os constraints, né, as restrições aqui da tabela People, o primary key, esses cinzas são as chaves estrangeiras, né, o foreign key. Aqui são os campos únicos e os campos de check, né, as restrições de check, apenas conferindo que está tudo em ordem e realizamos a restauração do nosso banco de dados com sucesso. Bem, então agora nós vamos ver esses comandos com outras possibilidades. Vamos começar aqui pelo DOS, voltar aqui no nosso manual. Ver que nós podemos agora utilizar esse terminal interativo, o PSQL. Então, aqui na nossa linha de comando, vamos dar o PSQL, que vai criar uma conexão interativa com o nosso banco de dados. Ele deve dar um erro, porque como nós estamos aqui no DOS, ele entende que o usuário que está conectado é Marcelo e o usuário que está no banco de dados é outro. Eu fiz de propósito para nós vermos isso, mas nós podemos corrigir isso informando para ele que o usuário é o Postgres,
utilizando essa opção "-U maiúsculo". Ele vai novamente pedir a senha para o usuário PostgreSQL, nós vamos dar a senha a ele. Pronto, então agora esse símbolo, essa gralha que nós estamos aqui, o hashtag que nós estamos agora pelo terminal de comandos SQL, aonde nós poderíamos criar o banco de dados utilizando o comando create database, dando o nome do banco de dados. Eu não vou criar agora, sendo que aqui nos comandos SQL nós temos que terminá-los com um ponto e vírgula, mas eu não vou dar esse comando porque o banco de dados já foi criado, ele vai apresentar um erro. Bom, eu vou rodar aqui para ele dar o erro. Então, ele está dizendo que o banco de dados já existe. Ou nós poderíamos também ter criado o banco de dados, clicando com o botão do lado direito aqui no PG Admin 3, sobre o database, e ele vai pedir um new database. Nós daríamos aqui o nome do banco de dados, Sysflora, bastaria isso, e ele vai dizer também que ele já existe. Então agora vamos fazer o backup desse banco de dados, utilizando o comando pgdump, criando um arquivo. Então, estamos aqui aberto com o nosso prompt de comando do DOS. Já estamos no caminho, na pasta onde tem os comandos, os arquivos executáveis, dentro da pasta bin. Então vamos usar o comando pgdump, que faz a cópia. Vamos dizer para ele qual é o banco de dados que nós queremos que ele faça a cópia. Vamos dizer para ele que o usuário é o PostgreSQL, para não dar aquele problema da senha. Nós vamos dizer a ele que o formato é o formato custom. E vamos dizer a ele que o arquivo que será salvo, Vamos novamente buscar aqui. Vamos lá colocar na pasta download. Usuários. Marcelo. Download. Isso. Ok. Colocamos um. Clicamos com o botão do lado direito. Então vamos dizer para ele que o backup vai se chamar de Sysflora. Vamos botar a data de hoje, 2017, 06/13. E vamos botar o horário, que são 1h22. Ponto backup. E uma senha. Pronto. Rodou. Vamos lá conferir. Está lá o nosso novo arquivo de backup realizado. O comando do restore também poderia ser dado aqui pelo PG Admin 3, clicando com o botão direito sobre o banco de dados Sysflora, pedindo restore. Ele está rodando para abrir a opção. Pronto. Então ele pergunta, o formato é aquele custom, o file name, nós iremos lá procurar onde está
o arquivo de backup, que nós deixamos em download. Escolheríamos aquele que nós utilizamos e bastaríamos então dar um restore aqui e ele faria a restauração daquele arquivo exatamente como foi feito pelo comando do pgrestore. Aqui é uma interface wizard mágica, né, para poder fazer a execução do comando restore. Assim como também poderíamos fazer o backup da mesma forma, clicando com o botão do lado direito, backup, está rodando, esperar um minuto, pronto. Então ele onde é que ele quer que salve, né, o arquivo, o último que nós usamos, no formato custom, também só clicar aqui em backup e faria da mesma forma o arquivo.